Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. Isso é muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se, subscribe. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando novos vídeos. Muito obrigado a todos vocês. Disseram-lhe que o cheiro seria a pior parte, que o corpo do rei Alfa apodrecia há 20 anos. Carne a rachar e a voltar a juntar-se num ciclo interminável e agonizante que deixava a sua pele inchada e a suar um líquido amarelado espesso que nenhum curandeiro conseguia explicar. Disseram que homens feitos tinham vomitado à entrada da sua câmara, que os servos tiravam à sorte para decidir quem o cuidaria, e os perdedores choravam. Por isso, quando os guardas abriram as pesadas portas de carvalho e gesticularam para Maria entrar, ela já tinha pressionado um pano embebido em óleo de lavanda contra o nariz, os dedos brancos agarrados ao tecido, o estômago preparado para o ataque. Mas o cheiro nunca chegou. Maria ficou na porta da câmara privada do rei Alfa, o pano de lavanda pairando inutilmente no seu rosto, e não respirou nada além de ar fresco tingido de cedro e pedra antiga. A sala estava escura. Cortinas pesadas fechadas contra o sol da tarde. E no centro dela, apoiado numa montanha de almofadas, numa cama que poderia ter acomodado 6 homens, jazia Azrael. Ele não era o que ela esperava. Os rumores tinham pintado um monstro, uma criatura mais cadáver do que homem, algo a ser temido e admirado em igual medida. E sim, o seu corpo carregava a evidência da sua aflição. Os seus braços, expostos acima dos cobertores, estavam inchados e manchados, e a pele a rachar em finas fissuras que escorriam um líquido lento e claro, antes de se selarem e racharem novamente noutro lugar. Era como se o seu corpo estivesse em guerra consigo mesmo, destruindo e reconstruindo num ciclo que nunca descansava. Mas o seu rosto ainda era afiado, ainda orgulhoso, olhos escuros que ardiam com uma inteligência que a doença não tinha tocado, uma mandíbula que se apertava contra a dor que ele se recusava a expressar. Parecia um homem que lutava há 20 anos e simplesmente se recusava a perder. Aqueles olhos escuros encontraram-na agora, estreitando-se com suspeita. Quem é você? A sua voz era baixa, áspera nas bordas, mas carregava o peso inconfundível do comando, mesmo a apodrecer, mesmo acamado. Este era um rei. Maria abriu a boca para responder. Mas a amargura que carregava há 3 dias através de quilômetros de estrada e pelos portões de uma corte que desprezava subiu, antes que ela pudesse pará-la. Sou a mulher que a sua corte comprou, disse ela friamente. Aquela que o seu irmão trocou por metade de um reino, porque aparentemente um rei moribundo não pode morrer sem um rosto bonito para olhar. A expressão de Azrael mudou. Não raiva. Algo pior. Confusão, depois mágoa, a piscar em feições que claramente não estavam habituadas a mostrar nenhuma das duas. O meu irmão fez o quê? Antes que Maria pudesse responder, a porta da câmara abriu-se e um homem mais jovem entrou. Dan. Ela reconheceu-o do anúncio. O mesmo cabelo escuro do rei, o mesmo porte orgulhoso, mas não marcado pela doença, o seu rosto tenso com emoção mal contida. Ele olhou entre Maria e o seu irmão, e a sua expressão desmoronou-se. Azrael, começou Dan cuidadosamente. Eu posso explicar. Você ofereceu metade do meu reino, disse Azrael, a sua voz perigosamente calma, para trazer um estranho ao meu leito de morte. Foi o teu desejo. A voz de Dan falhou. Quando éramos rapazes, disseste que se alguma vez morresses, querias morrer a olhar para algo bonito. Eu estava apenas a tentar. Eu tinha 12 anos em Dan.
O silêncio caiu sobre a sala. Maria observou o rosto do rei. Observou a raiva a esvair-se dele, deixando para trás algo cru e exausto. Ele olhou para o seu irmão da maneira que se olha para alguém que se ama demasiado para se ficar zangado. Alguém cuja devoção se tornou a sua própria ferida. Mande-a para casa, disse Azrael calmamente. Eu não pedi isto, e não vou ter alguém forçado a ver-me morrer. Mas Maria não se moveu. Porque nessa única troca, algo tinha mudado dentro dela. Ela tinha entrado naquela sala esperando um tirano egoísta e moribundo, agarrado ao conforto à custa dos outros. Em vez disso, ela tinha encontrado um homem envergonhado pelo amor do seu próprio irmão. Um rei cujo primeiro instinto foi mandá-la embora em vez de aceitar um sacrifício que ele não tinha pedido. E de pé na porta, Dan, com lágrimas que ele estava a tentar muito não derramar, olhando para o seu irmão como se o mundo estivesse a acabar e ele não pudesse impedi-lo. Maria baixou o pano de lavanda do seu rosto. Ela não precisaria dele. Ela não tinha a certeza se precisaria de qualquer uma das armaduras que tinha trazido consigo. Mas a fúria que carregava, a traição que a tinha trazido até aqui, ela guardaria porque o homem que a tinha enviado para aquele lugar merecia cada grama dela. 6 dias antes, Maria estava feliz. Não o tipo de felicidade imprudente e flamejante que se anuncia, mas o tipo silencioso. O tipo que vem de ser útil. De saber que quando alguém no bando Greymore tinha um problema, eles vinham ter com ela. Ela não era curandeira, nem rastreadora, nem guerreira. Não tinha título formal, nem assento no conselho. Mas Maria tinha algo que nenhum deles tinha. Uma mente que se lembrava de tudo. Memória fotográfica, a velha curandeira tinha chamado quando Maria era criança. Vendo a rapariga folhear um livro de remédios herbais uma vez, e depois recitá-lo palavra por palavra. 3 dias depois, tudo o que Maria prestava atenção, realmente prestava atenção, ficava. Não apenas as palavras numa página, mas a forma como a tinta estava no papel, a dobra no canto, a marca d'água tênue sob o texto. Você. Ela consumia conhecimento da mesma forma que outros lobos consumiam carne, faminta, instintivamente, como se a sua mente fosse um ser vivo que morreria de fome sem ele. E ela usava cada pedaço dele para eles. Quando as colheitas do bando falharam há 2 verões, foi Maria quem se lembrou de uma passagem de um texto agrícola que tinha lido aos 14 anos. Uma técnica para rodar vegetais de raiz que tinha salvado uma aldeia nos territórios do sul. Quando o filho do ferreiro partiu o braço em 3 lugares e o curandeiro não conseguiu colocá-lo corretamente, foi Maria quem se lembrou dos diagramas de colocação de ossos de um manuscrito médico que tinha estudado anos antes, guiando as mãos do curandeiro com uma precisão que o deixou até a ele a abanar a cabeça em descrença. Quando surgiram disputas comerciais com bandos vizinhos, Maria podia recitar os termos exatos de acordos assinados antes de ela nascer. Porque ela tinha uma vez olhado para os documentos no arquivo do conselho. Ela era a pessoa de que todos precisavam, mas ninguém sabia como a titular. E Brutus tinha visto isso. Ele tinha visto isso antes de qualquer outra pessoa. Ou pelo menos era o que Maria tinha acreditado. Ele tinha a cortejado com uma ferocidade que a tinha deixado sem fôlego. Brutus era o alfa do bando, ombros largos e imponente, com uma voz que podia silenciar uma sala e um sorriso que podia iluminá-la. Ele tinha perseguido Maria com o tipo de devoção singular que fazia as outras mulheres do bando sussurrarem de inveja. Presentes deixados à sua porta, longas caminhadas pela floresta, onde ele lhe fazia perguntas sobre tudo, pendurado nas suas respostas como se fossem sagradas. Ele disse-lhe que ela era extraordinária. Disse-lhe que nunca tinha conhecido ninguém como ela. Disse-lhe que não conseguia imaginar liderar o bando sem ela ao seu lado. Maria tinha confundido isso com amor.
Ela compreendia agora com a clareza que apenas a traição podia trazer, que Brutus nunca a tinha amado. Ele amava o que ela podia fazer por ele. Cada problema que ela resolvia, cada crise que ela navegava, cada pedaço de conhecimento que ela retirava daquela memória extraordinária, refletia nele, fazia-o parecer capaz, fazia-o parecer sábio, fazia o bando acreditar que o seu alfa tinha escolhido bem. Ele desfilava em reuniões. Apresentava a alfas visitantes com um orgulho que ela agora reconhecia como posse. Esta é a minha companheira, Maria. Ela pode fazer tudo. Não. Ela é tudo o que ela pode fazer. A distinção assombrava-a agora. Mas há 6 dias, Maria ainda não o tinha visto. Há 6 dias, ela estava sentada em casa, a ler um texto sobre compostos minerais à luz do fogo. A sua mãe a cochilar na cadeira ao lado dela. A sua mãe, Helene, estava velha agora, as suas articulações rígidas, a sua audição a desvanecer-se, mas a sua mente ainda afiada o suficiente para repreender Maria por ler demasiado perto das chamas. Helene não tinha doença, apenas o peso honesto dos anos, a pressionar um corpo que tinha trabalhado arduamente toda a sua vida. Maria cuidava dela sem queixas, ajustando cobertores, preparando alimentos macios para dentes que já não eram o que eram, lendo em voz alta nas noites em que os olhos de Helene estavam demasiado cansados. Era uma vida tranquila, uma boa vida. Então Brutus chegou à casa com fogo nos olhos. Já ouviste falar do rei Alfa? Perguntou ele, a andar de um lado para o outro da sua pequena casa, com uma energia que deixava Maria inquieta. Ela tinha ouvido. Todos tinham ouvido que o rei Alfa Azrael da corte da coroa cinzenta sofria de uma doença de apodrecimento há 20 anos. Maria tinha 15 anos quando os primeiros relatos chegaram ao seu bando. Contos sussurrados de um jovem rei cujo corpo tinha começado a apodrecer enquanto ainda vivia. A sua carne apodrecia e curava simultaneamente, rachando para suar um líquido espesso e viscoso antes de se fechar, apenas para romper novamente noutro lugar. O ciclo nunca parava. O seu corpo permanecia perpetuamente inchado, perpetuamente a quebrar, perpetuamente a reconstruir. Nenhum curandeiro em qualquer território tinha sido capaz de o explicar, muito menos curá-lo. Azrael tinha agora 55 anos, o que significava que tinha suportado este horror durante a maior parte da sua vida adulta. E recentemente, o seu irmão mais novo, Dan, tinha feito um anúncio que tinha repercutido em todos os bandos da região. Dan tinha oferecido metade do reino do rei, terras, títulos, riqueza inimaginável, a qualquer filha ou companheira disposta a ir para a corte e passar os últimos dias do rei Alfa com ele. A oferta deveria ter sido irresistível. Metade de um reino era o tipo de fortuna que mudava linhagens para sempre, mas ninguém tinha aceite. A razão era simples. Azrael era um alfa, e os alfas não morriam facilmente, nem mesmo os doentes. O seu corpo apodrecia há 2 décadas, e ele ainda estava vivo, ainda a respirar, ainda a suportar. Ninguém sabia quando ele finalmente morreria. Podiam ser meses, podiam ser anos, podiam ser mais 20 anos a ver a carne rachar e reformar-se, a viver com o fedor e o horror e a miséria lenta e moedora de um corpo em guerra consigo mesmo. A promessa de metade de um reino não significava nada se o rei se recusasse a morrer. Nenhum pai sacrificaria a sua filha a essa incerteza. Eu sei que M se voluntariaria para uma sentença de sofrimento em aberto. Mas Brutus tinha uma opinião completamente diferente. Pensa nisso, Maria. Ele parou de andar, virando-se para a encarar com olhos que brilhavam à luz do fogo. Metade do reino. Entendes o que isso significa? Só as terras nos tornariam o bando mais poderoso da região. Teríamos riqueza, influência, um lugar na corte real. Tudo o que sempre quisemos.
Maria pousou cuidadosamente o seu livro. Tudo o que sempre quiseste, corrigiu ela. Brutus afastou as suas palavras como fumo. Estás a perder o ponto. Todos os outros têm medo de aceitar a oferta porque pensam que o rei vai demorar. Mas eles não têm o que eu tenho. Ele apontou para ela e o gesto fez algo frio assentar no estômago de Maria. Eles não te têm. Ela olhou para ele. O que exatamente estás a sugerir? Estou a sugerir que vás para a corte do rei. Tu cuidas dele. Tu fazes o que sempre fazes. Tu descobres as coisas. Tu resolves problemas. Tu fazes funcionar. A sua voz era brilhante, encorajadora, o mesmo tom que usava ao apresentá-la a dignitários visitantes. Nunca falhaste, Maria. Nenhuma vez. És a pessoa mais capaz que já conheci. O elogio caiu como um tapa, porque agora ela ouvia-o pelo que era. Não admiração, mas cálculo. Não amor, mas alavancagem. Todos os outros alfas desta região, disse Maria lentamente, estão a proteger os seus, as suas filhas, as suas companheiras. Eles estão a escolher o seu povo em vez da riqueza. E tu? Olhou para ele com uma expressão que nunca tinha dirigido a ele antes. Repulsa. Repulsa pura e sem filtros. Estás pronto para me vender por um reino. Brutus teve a audácia de parecer magoado. Não é vender, Maria. É uma oportunidade. E não é apenas sobre nós. Pensa no bando. Eles adoram-te. Quando voltares, quando tivermos essa riqueza, se eu voltar, tu terás. Você sempre cumpre. Ele se aproximou, baixando a voz para aquele tom íntimo que usava quando queria algo. Eu acredito em você, Maria. Sempre acreditei. Ela se virou para longe dele, olhando para o fogo. Não. A palavra pairou entre eles. Brutus ficou em silêncio por um longo momento, e quando falou novamente, sua voz havia mudado. O calor havia desaparecido, substituído por algo duro e deliberado. Sua mãe está confortável aqui, não está? Ele disse. Esta sala quente, a cama macia que eu providenciei, a comida, o fogo. Ele fez uma pausa, deixando as implicações se assentarem. O sótão está frio nesta época do ano, Maria, com correntes de ar. Nenhum lugar para uma velha com juntas rígidas. O sangue de Maria gelou. Ela se virou para encará-lo, e o que quer que ele tenha visto em sua expressão o fez dar meio passo para trás antes de se conter. Você não faria isso, ela ofegou. Eu não quero, disse Brutus, e ele teve a audácia de parecer sincero. Estou pedindo que você veja o quadro geral para nós, para a Matilha, mas para sua mãe. Ele estendeu a mão para ela, e Maria permitiu que ele a pegasse apenas porque seus dedos haviam ficado dormentes. Eu cuidarei perfeitamente dela enquanto você estiver fora. Eu prometo. Maria olhou para a mão dele, envolvendo a dela. A mão que segurara a dela durante a cerimônia de acasalamento. A mão que havia afastado o cabelo do rosto dela em sua primeira noite juntos. A mão que agora apertava um pouco mais forte. Um lembrete de quem detinha o poder. Ela nunca se sentiu tão enojada por outra pessoa em toda a sua vida. Mas sua mãe estava dormindo no quarto ao lado. Sua mãe, que confiava em Brutus, que o chamava de filho, que não tinha ideia de que seu conforto, sua segurança, seu calor dependiam da obediência de Maria. Tudo bem, disse Maria. A palavra tinha gosto de cinzas. Eu irei. Brutus sorriu. Era o sorriso de um homem que conseguiu exatamente o que queria, e isso fez a pele de Maria arrepiar. Mas ele não havia terminado. Mais uma coisa, ele disse, puxando-a para mais perto, baixando a voz tão baixo que ela teve que se inclinar para ouvir. Não tente ajudá-lo. Maria franziu a testa. O quê? O rei. Não procure uma cura. Não tente consertar o que quer que esteja errado com ele.
Não é disso que se trata. Seus olhos estavam firmes, calculistas. O que precisamos é que o rei morra para que possamos coletar o que foi prometido. Se alguma coisa, encontre uma maneira de acelerar as coisas. As palavras atingiram como um golpe físico. Maria puxou a mão dela e deu um passo para trás, olhando para o homem que ela chamara de companheiro, o homem a quem ela havia dado seu coração, e viu um estranho. Não, pior que um estranho. Um monstro com um rosto familiar. Eu irei à corte do rei, disse Maria, com a voz plana e vazia. Mas nunca mais me toque. Ruda sorriu como se ela não tivesse falado. Eu sabia que você entenderia. Na manhã seguinte, Brutus convocou a matilha. Ele ficou diante deles no salão de reuniões, ombros quadrados, queixo erguido, a imagem de um alfa orgulhoso fazendo um anúncio nobre. Maria se voluntariou para atender ao chamado do príncipe Dan, declarou ele, sua voz ressoando pelo salão. Ela viajará para a corte da coroa cinzenta e cuidará do alfa-rei Azrael em seus últimos dias. O silêncio que se seguiu foi agudo. Maria ficou ao lado dele, rígida, seu rosto não revelando nada. Ela podia sentir os olhos da matilha sobre ela, podia ler suas expressões sem tentar. Choque, preocupação, admiração, porque eles a conheciam. Eles sabiam do que ela era capaz. E se alguém pudesse suportar o horror da corte do rei em decomposição, era Maria. Ninguém poderia fazer isso melhor. Alguém murmurou da multidão e o acordo percorreu a sala. Eles não sabiam. Nenhum deles sabia que ela estava lá porque havia sido ameaçada, porque seu companheiro a havia negociado como gado e mantido a segurança de sua mãe sobre sua cabeça como uma lâmina. Eles viram uma voluntária, uma heroína, a mulher que sempre cumpria. Então Brutus desferiu seu golpe final. Para garantir que Maria possa cumprir seus deveres sem distração, disse ele, com o tom medido e ensaiado. Eu vou liberar nosso vínculo de companheiros. Maria estremeceu. Ela não pôde evitar. As palavras a atingiram como um soco no externo. Liberar o vínculo de companheiros, ele disse isso tão casualmente, como se estivesse discutindo rotas comerciais ou horários de patrulha, como se a conexão sagrada entre companheiros fosse apenas mais um inconveniente a ser gerenciado. É temporário, é claro, acrescentou Brutus, colocando uma mão em seu ombro. O peso disso parecia uma corrente. Quando Maria retornar, nós reivindicaremos o vínculo. Isso é simplesmente para permitir que ela se concentre totalmente em seu dever. A matilha murmurou sua compreensão. Claro, quão prático, quão altruísta de seu alfa. Maria não disse nada. Ela sentiu o vínculo se romper como um fio sendo cortado, limpo e final, e esperou que a dor viesse. Mas tudo o que ela sentiu foi um vazio vasto e frio, e por baixo dele, enterrado tão fundo que ela quase não percebeu. Alívio. Ela partiu naquela tarde. Sua mãe havia chorado, segurando as mãos de Maria com dedos que tremiam de idade e medo. Volte para mim, Helene sussurrou. Prometa-me. Eu prometo, mamãe, disse Maria, e quis dizer isso com tudo o que tinha. Ela não olhou para Brutus ao sair. Ela não olhou para trás. A viagem para a corte da coroa cinzenta levou 3 dias de cavalo, e Maria passou cada quilômetro alimentando uma fúria tão profunda que a assustou. Não apenas em Brutus, agora na coroa, no príncipe Dan, e em sua oferta grotesca, oferecendo riqueza como isca, para atrair mulheres para a cama de morte de seu irmão, para um mundo que tratava as mulheres como moeda, como conforto, como algo a ser gasto a serviço dos desejos dos homens. Quando as torres da corte da coroa cinzenta surgiram no horizonte, torres de pedra pálida alcançando um céu cinza de aço, a amargura de Maria havia se endurecido em algo afiado e permanente. Ela não seria gentil aqui, ela não seria amável,
Ela havia sido vendida por seu companheiro e comprada por um príncipe, e trataria esse arranjo com o exato desprezo que ele merecia. O príncipe Dan a encontrou nos portões. Ele era mais jovem do que ela esperava, com cabelos escuros que se curvavam nas têmporas e olhos que continham um cansaço profundo demais para seus anos. Ele inclinou a cabeça enquanto ela desmontava. Um gesto de respeito genuíno que Maria se recusou a reconhecer. Obrigado por vir, disse Dan baixinho. Você não sabe o que isso significa para... Onde está o rei? Maria interrompeu. Eu gostaria de acabar com isso. Algo cintilou no rosto de Dan. Dor, talvez, ou o reconhecimento de uma dor que espelhava a dele, mas ele não disse nada. Simplesmente gesticulou para que ela o seguisse. Eles caminharam por corredores de pedra cinzenta e luz fria, passando por servos que desviavam o olhar, por guardas que ficavam como estátuas. O palácio era bonito da maneira que um mausoléu era bonito, grandioso e oco e infundido de dor. E no final de um longo e silencioso corredor, eles pararam diante de um par de pesadas portas de carvalho. A mão de Dan hesitou na maçaneta. Maria se preparou, pressionando o pano de lavanda no nariz, apertando cada músculo contra o horror que estava prestes a enfrentar. As portas se abriram, e o cheiro sobre o qual todos a haviam avisado, o fedor que fazia homens adultos vomitar e servos chorar, nunca veio. O rei disse a ela para ir embora. Maria não foi. Ela ficou aos pés da cama de Azrael no silêncio que se seguiu à explicação fragmentada de Dan. As mãos de Dan estavam cerradas ao lado do corpo, e Azrael, apoiado em seus travesseiros com seu corpo chorando aquele líquido claro e lento, olhou para seu irmão mais novo sem raiva alguma, apenas exaustão. Eu te disse que não precisava disso, disse Azrael baixinho. Você me disse quando tínhamos 12 anos que queria morrer olhando para algo bonito, respondeu Dan com a voz embargada. Lembrei-me de cada coisa estúpida que você já disse porque pensei que você estava ficando sem tempo para dizê-las. Maria observou o rei fechar os olhos. Quando ele os abriu novamente, a dor havia sido dobrada para trás da máscara composta de um homem que passou 20 anos fingindo que seu corpo não estava se consumindo. Mande-a para casa, Dan. Não vou fazer alguém sentar de vigília sobre um homem moribundo por uma recompensa. Não é quem somos. Foi a palavra nós que parou Maria. Não eu. Nós. Como se Azrael preferisse sofrer sozinho do que deixar o nome de sua família ser manchado pela desesperança do amor de seu irmão. Maria pensou em Brutus, que a havia vendido sem hesitar. Então ela olhou para Dan, que havia oferecido meio reino não por ganância, mas porque não suportava ver seu irmão morrer sem tentar. Eu ficarei, disse Maria. Ambos os irmãos se viraram para ela. Os olhos de Dan se arregalaram. Os de Azrael se estreitaram. Você não precisa, disse o rei cuidadosamente. O que quer que tenha sido prometido a você. Não estou ficando pela promessa, Maria interrompeu. Ela sabia com uma certeza que se instalou em seu peito como uma pedra que ela não podia sair daquela sala. Não de um rei moribundo que recusava conforto. Não de um irmão cujo amor o levou a algo tolo e bonito. Não quando o homem que a enviou aqui queria que ela deixasse o rei morrer. Estou ficando porque escolho, disse ela. Azrael a estudou por um longo momento. Então ele assentiu uma vez, um gesto pequeno e cansado. Como você deseja. E foi isso. A primeira semana foi a mais difícil. Não por causa da doença, embora isso fosse difícil o suficiente de testemunhar. O ciclo de decomposição era implacável. Maria sentava-se ao lado da cama de Azrael e observava sua pele rachar em seus antebraços, finas fissuras se abrindo como rachaduras em terra seca.
chorando aquele líquido claro e estranho antes de se fechar lenta e dolorosamente. Horas depois, acontecia novamente em outro lugar. Seus ombros, seu peito, o dorso de suas mãos. Mas não cheirava. Essa era a coisa que Maria não conseguia parar de pensar. O relatório de cada curandeiro descrevia um fedor tão avassalador que poderia esvaziar uma sala. No entanto, sentada a centímetros da pele rachada do rei, Maria não detectava nada além do leve cheiro de cedro do painel de madeira e do cheiro mineral limpo de seu unguento. Não fazia sentido. A decomposição produzia odor. Isso era biologia, química, um fato imutável. Se sua carne estivesse realmente apodrecendo, o cheiro deveria ter sido inescapável, a menos que não estivesse apodrecendo de fato. O pensamento se alojou na mente de Maria como uma farpa, e sua memória, aquele motor fotográfico implacável, começou a girar. Ela se lembrou de uma passagem de um texto sobre aflições elementais que havia lido 6 anos antes. O autor descreveu condições que imitavam a decomposição sem produzir os marcadores bacterianos da verdadeira decomposição. Ciclos de cura presos em loops infinitos, danos e reparos que pareciam podridão, mas não eram. Ela guardou o pensamento. Ainda não. Ela ainda não estava pronta. A parte mais difícil daquela primeira semana era o próprio rei. Azrael era orgulhoso, ferozmente orgulhoso, e ele suportava sua aflição com uma dignidade que beirava a teimosia. Ele se recusou a deixar Maria ajudá-lo a se sentar, recusou-se a deixar que ela trouxesse suas refeições, recusou-se a falar sobre sua condição. "Você não precisa ficar aí", disse a ela no terceiro dia, quando ela se acomodou na cadeira ao lado de sua cama com uma pilha de livros da biblioteca do palácio. "Tenho certeza de que há maneiras melhores de passar seu tempo do que assistir à pele de um homem se desintegrar." "Provavelmente", concordou Maria. "Mas eu já li tudo o que era interessante na ala leste." "Então você é meu entretenimento agora." Azrael a encarou. Então, pela primeira vez desde que ela chegou, o canto de sua boca se contraiu. Não exatamente um sorriso, mas perto disso. Ela o conheceu lentamente, não através de perguntas. Ela porque Azrael as desviava com facilidade praticada. Ela o conheceu através da observação. Ele lia até tarde da noite. Ele preferia seu chá sem adoçante, mas aceitava mel quando achava que ninguém estava olhando. Ele acompanhava o movimento do sol por seu quarto, e sua expressão quando a luz tocava seu rosto era a coisa mais próxima da paz que ela tinha visto dele. E ele perguntava sobre seu povo. Cada servo que entrava, cada guarda que mudava de turno, Azrael perguntava por eles pelo nome. Ele se importava genuinamente com eles, profundamente, sem encenação. "Por que você não abdicou?" Maria perguntou a ele uma tarde. Eles haviam caído em um ritmo cauteloso até então. Não exatamente companheirismo, mas algo adjacente a isso. "Dan se recusou o trono", disse Azrael simplesmente. "Toda vez que ofereci, ele recusou. Ele diz que a coroa é minha até que eu não respire mais." Ele sorriu e o calor em seu rosto transformou sua expressão. "Meu irmão é o homem mais teimoso que existe. Ele prefere servir a um rei moribundo do que governar um reino vivo." Maria pensou nisso por um longo tempo depois que Azrael adormeceu. Ela encontrou Dan no corredor oeste naquela noite, parado perto de uma janela com vista para os jardins. A última luz capturou seu perfil e ela notou pela primeira vez o quão cansado ele parecia. A fadiga profunda de anos passados vendo alguém que você ama desaparecer. "Por que você fez isso?" Ela perguntou sem rodeios. Dan se virou, sua expressão cautelosa, preparado para a raiva dela. "Por que você fez a oferta? A verdadeira razão?" Por um longo momento, Dan não disse nada. Então, algo em seus olhos cedeu, e as palavras saíram em um jorro
que disse a Maria que ele as carregava sozinho há muito tempo. Nossa mãe morreu quando eu tinha 7 anos, disse ele. Nosso pai não era um homem gentil. Ele acreditava que a força era forjada através do sofrimento. A voz de Dan era firme, praticada, como se ele tivesse ensaiado esse discurso no escuro. Azrael tinha 12 anos, mas toda vez que nosso pai levantava a mão para mim, Azrael se colocava na frente dela. O peito de Maria apertou. Cada surra destinada a mim, ele recebeu. Ele quebrou o braço 2 vezes antes dos 15 anos, ambas as vezes me protegendo. A mão de Dan encontrou o parapeito da janela, agarrando-o como se a pedra pudesse ancorá-lo. E quando ele se tornou rei, ele não parou. Ele me protegeu da corte, de inimigos políticos, de toda a ameaça. Ele me deu uma vida que deveria ter sido roubada de mim. E ele pagou por isso com a sua própria. Ele se virou para encará-la completamente, e seus olhos estavam molhados. 20 anos eu o vi apodrecer. Eu o vi sofrer em silêncio porque ele não quer que ninguém se preocupe. Eu trouxe todos os curandeiros, todos os médicos, todos os herbalistas que vieram e nenhum deles pôde ajudar. Sua voz falhou. Então sim, eu fiz uma oferta desesperada e estúpida porque eu daria qualquer coisa, tudo, cada pedaço deste reino para ver meu irmão inteiro novamente. O corredor estava quieto. Maria ficou muito imóvel, deixando as palavras de Dan se acomodarem em sua memória, ou elas ficariam para sempre, e sentiu o último de seu amargor contra ele se dissolver como sal em água morna. Me desculpe, ela disse baixinho. Por como eu te tratei, você tinha todo o direito, disse Dan. Você fez isso por amor. Isso não o torna certo, mas o torna real. Ela fez uma pausa. Eu sei como é quando alguém usa pessoas para ganho egoísta. Isso não é isso. Algo mudou entre eles. Não dramático, não elétrico, apenas um reconhecimento silencioso. Dan a olhou como se a visse pela primeira vez, não como a mulher zangada que havia entrado furiosamente no quarto de seu irmão, não como uma ferramenta ou um ativo, apenas Maria. E a maneira como seu olhar demorou, quente e maravilhado, era tão completamente diferente da maneira como Brutus jamais a olhou que a fez prender a respiração. Eu quero tentar algo, disse Maria com a condição do rei. Eu não sou curandeira, mas algo sobre a doença dele não se encaixa. A expressão de Dan mudou para uma esperança frágil e desesperada. Maria, todos os curandeiros dos 3 reinos tentaram. Toda solução nasce de um problema, disse Maria. A pessoa certa ainda não olhou para isso. Ela começou na manhã seguinte. Azrael observou com divertido cansaço, enquanto Maria montava um espaço de trabalho no canto de seu quarto, comandando uma mesa que antes continha vasos decorativos e substituindo-os por frascos de vidro, um almofariz e pilão, tiras de linho limpo e um conjunto de instrumentos do curandeiro da corte que ela havia emprestado sem pedir permissão. Você está ciente de que as melhores mentes médicas do mundo conhecido me examinaram? Azrael disse secamente. Estou, respondeu Maria, coletando cuidadosamente uma amostra do fluido claro de uma nova fissura em seu antebraço. Ela a segurou contra a luz da janela, estudando a viscosidade, o leve iridescente que capturava o sol. Mas as melhores mentes médicas estavam procurando por podridão. Eu não estou. Azrael ergueu uma sobrancelha. O que você está procurando? Eu te direi quando encontrar. Ela fez uma pausa, abaixando o frasco, mas precisarei do seu curandeiro da corte. Não sou treinada em medicina, e haverá procedimentos sobre os quais precisarei de orientação. Preparação de amostras, manuseio de reagentes, coisas que um curandeiro saberia por instinto. Azrael assentiu e o mandou chamar. Aldrich chegou em 1 hora. Um homem alto e magro com cabelos prateados, puxados para trás de um rosto e mãos afiados,
que se moviam com a economia precisa de alguém que passou 40 anos praticando sua arte. Ele deu uma olhada no espaço de trabalho improvisado de Maria, nos frascos e no almofariz e nos instrumentos emprestados, e sua expressão se azedou como leite estragado. "O que é isso?" perguntou Aldrich, sem esconder seu desprezo. "Esta é Maria", disse Azrael de sua cama, sua voz carregando aquela autoridade silenciosa que fazia até homens desdenhosos se endireitarem. "Ela vai estudar minha condição, e você vai ajudá-la." Aldrich se virou para o rei, com a decepção escrita em cada linha de seu rosto. "Sua Majestade, sirvo a esta corte há 3 décadas. Consultei os mais proeminentes médicos de 5 reinos sobre sua aflição. E agora você quer que eu ajude uma garota sem treinamento médico que montou uma loja com ferramentas emprestadas em uma mesa de flores?" "Sim", disse Azrael simplesmente. "É exatamente isso que eu quero que você faça. Sua Majestade, não há mal em tentar, Aldrich." O tom do rei suavizou, mas o comando por baixo dele permaneceu. "Todos os métodos que você usou falharam. Todos os curandeiros que vi falharam. Se esta mulher quer olhar para a minha doença de um ângulo diferente, o mínimo que podemos fazer é deixá-la tentar. E o mínimo que você pode fazer é ajudar." A mandíbula de Aldrich apertou. Ele olhou para Maria como se olhasse para uma criança que havia entrado em uma sala de guerra e exigido ver os planos de batalha, mas ele curvou a cabeça. "Como desejar, Sua Majestade." Ele ajudou a contragosto, com precisão e com um comentário contínuo de desaprovação que Maria aprendeu a filtrar como se filtra o zumbido das cigarras em uma noite de verão. Quando ela pediu a ele para preparar uma solução de reagente, ele o fez impecavelmente enquanto resmungava que ela não saberia o que fazer com os resultados. Quando ela pediu a ele para mostrar como cortar uma amostra de pele, ele demonstrou com precisão cirúrgica enquanto a informava que ele levou 7 anos para dominar a técnica que ela estava tentando aprender em uma tarde. Maria não discutiu com ele. Ela simplesmente observou suas mãos, memorizou cada movimento e o replicou perfeitamente na próxima vez. A velocidade com que ela absorveu seu conhecimento apenas pareceu irritá-lo ainda mais. Ela se dedicou ao trabalho com uma ferocidade que surpreendeu até a si mesma. Todos os dias ela coletava amostras, fluido fresco, pele morta das bordas de feridas em cicatrização, vestígios de unguento. Ela os estudou com todas as ferramentas disponíveis, misturando compostos, testando reações, consultando a extensa biblioteca médica do palácio e memorizando volumes inteiros em uma única sessão. Sua memória fotográfica devorou textos sobre patologia elemental, distúrbios autoimunes, anomalias regenerativas, aflições mágicas documentadas ao longo de séculos. Ela falhou repetidamente. Ela falhou. Sua primeira teoria desmoronou quando as amostras de fluido não mostraram resíduo mágico. Sua segunda se desfez quando ela não conseguiu identificar nenhum organismo parasita. Suas terceira, quarta, quinta tentativas terminaram da mesma maneira. Pistas promissoras que desmoronaram sob escrutínio. E a cada falha, Aldrich estava lá. "Como eu previ", disse ele após sua primeira teoria desintegrar, braços cruzados, observando-a jogar fora 3 dias de trabalho cuidadoso. "Você está perseguindo sombras. Um curandeiro saberia que esse caminho era um beco sem saída antes de perder uma semana nele." Após sua terceira falha, ele se tornou mais ousado. "É isso que acontece quando você deixa o sentimento guiar a medicina", disse ele a Dan, que estava sentado silenciosamente ao lado de Maria, perto o suficiente para que seus ombros quase se tocassem. "Ela tem paixão. Eu concedo isso a ela. Mas paixão sem treinamento é apenas barulho. A condição do rei exige expertise, não entusiasmo." Maria não disse nada. Ela limpou seu espaço de trabalho, organizou suas anotações e começou de novo.
Ela tinha ouvido homens como Aldrich a vida toda. Homens que acreditavam que o conhecimento pertencia apenas àqueles que o haviam conquistado através de seus canais aprovados, que não conseguiam imaginar que alguém pudesse chegar ao entendimento por uma porta diferente. Ela não precisava da aprovação dele. Ela precisava de suas mãos, seus instrumentos e sua expertise relutante. E ela tinha todos os três. Mas Maria não desistiu. Ela nunca desistiu de nada em sua vida, e não ia começar com um rei que merecia melhor do que a morte lenta que seu corpo lhe estava dando. Dan esteve ao lado dela durante tudo isso. Ele aparecia todas as manhãs com chá que ela não havia pedido, sentava-se com ela enquanto ela trabalhava, entregava-lhe instrumentos quando suas mãos estavam ocupadas e ouvia sem interrupção enquanto ela pensava em voz alta, discutindo suas teorias em frases rápidas e emaranhadas que teriam perdido qualquer outra pessoa. Mas Dan acompanhava. Ele fazia perguntas que eram aguçadas e relevantes. Não porque ele entendesse a ciência, mas porque ele a entendia. Entendia que falar sobre o problema era como ela o resolvia. E ele a admirava. Mas sua admiração não era nada como a de Brutus. Brutus a admirava como um homem admira uma arma fina, por sua utilidade, pelo que ela poderia fazer por ele. Dan a admirava como se admira um nascer do sol, com silenciosa admiração e sem desejo de possuí-lo. Em seus momentos de silêncio, geralmente tarde da noite, quando o palácio dormia, Maria pensava nos dois irmãos, sobre Azrael, que recebeu surras destinadas a Dan e carregou um reino em ombros podres sem reclamar, sobre Dan, que recusou um trono porque aceitá-lo significaria admitir que seu irmão se foi. Dois homens que dariam qualquer coisa para salvar um ao outro. O pensamento aqueceu algo dentro dela que estava frio há muito tempo. Sua química cresceu nas margens, no roçar dos dedos de Dan, quando ele lhe passava um frasco, na maneira como sua risada rara e assustada fazia seu coração disparar. Nas noites que passaram caminhando pelos jardins do palácio, seus ombros próximos o suficiente para se tocarem, mas nunca se tocando. Ele entendeu que ela tinha um companheiro ou tivera um. Maria lhe contou os fatos brutos de que Brutus a enviara para lá sob ameaça, que o vínculo havia sido rompido. Dan ouvira sem julgamento. Ele não te merece, disse Dan baixinho. Não, concordou Maria. Ele não merece. Ela já havia tomado sua decisão. Ela nunca voltaria para Brutus como sua companheira, mas ela não estava pronta para abrir outra porta. Não até que ela tivesse terminado o que veio fazer aqui. 2 meses depois, em uma noite em que a chuva batia nas janelas do palácio, Maria encontrou. Ela estava cruzando uma passagem de um texto de 300 anos sobre maldições regenerativas com um tratado moderno sobre cascata inflamatória quando a conexão brilhou em sua mente como um raio. Ela se sentou ereta, espalhando papéis, seus olhos arregalados. O fluido claro, que escorria das feridas de Azrael. Não era um sintoma de decadência. Era a cura. Seu corpo estava produzindo a resposta há 20 anos, e todo curandeiro que o examinara a havia enxugado como resíduo. A doença não era podridão, era regeneração descontrolada. Um ciclo de cura preso em um loop infinito porque um único composto estava faltando no sistema do rei. O fluido estava incompleto. Precisava de um catalisador, uma base mineral que estabilizasse a regeneração e permitisse que o ciclo se completasse. A memória fotográfica de Maria forneceu a resposta antes que ela terminasse de formar a pergunta. Página 214 de uma pesquisa geológica que ela lera aos 17 anos. Um composto mineral encontrado nas fontes vulcânicas das montanhas orientais. Ela podia ver a página em sua mente, cada palavra,
cada diagrama, a mancha de café no canto superior esquerdo. Ela sabia como salvar o rei. Maria se levantou tão rápido que sua cadeira tombou para trás. Azrael se mexeu, mas não acordou. Ela precisava contar a Dan. Agora, esta noite, antes que a dúvida se instalasse, ela o encontrou em seu estudo, debruçado sobre correspondência à luz de velas. Ele ergueu os olhos quando ela irrompeu pela porta. O que há de errado? É Azrael? Eu encontrei. Maria ofegou, as mãos tremendo. Dan, eu encontrei a cura. Dan a encarou, sua expressão passando por descrença, depois confusão, e em seguida, lentamente, como o amanhecer rompendo sobre uma paisagem escura. Esperança. Você tem certeza? Tenho certeza. Dan atravessou o quarto em 3 passos e a puxou para seus braços. O abraço foi feroz, desesperado, seu rosto enterrado em seus cabelos. Maria sentiu suas lágrimas quentes contra seu pescoço e o abraçou mais forte. Obrigado, ele suspirou. Obrigado, Maria. Ela fechou os olhos e o abraçou e sentiu algo se acomodar em seu peito. Não a necessidade frenética de agarrar que Brutus chamara de amor. Algo mais quieto. Algo que parecia voltar para casa. Mas ela se afastou gentilmente, encontrando seus olhos. Ainda não me agradeça, disse ela. Eu ainda tenho que fazer funcionar. O mineral chegou das montanhas orientais nas costas de um cavaleiro que quase matou seu cavalo para chegar lá e voltar em 4 dias. Maria segurou a bolsa selada em ambas as mãos, sentindo o peso dela, a textura áspera do pó vulcânico através do couro, e por um momento aterrorizante permitiu-se considerar a possibilidade de que ela estivesse errada, que sua teoria fosse bela e lógica e completamente, devastadoramente incorreta, que ela misturaria esse composto no fluido do rei e nada aconteceria. E Aldrich cruzaria os braços e diria, como eu previ. E Azrael continuaria a apodrecer e a esperança de Dan se quebraria e seria culpa dela. Então ela afastou a dúvida, da maneira que vinha afastando a dúvida por toda a vida, e se pôs a trabalhar. A preparação levou 3 dias. Maria trabalhou em silêncio quase total, medindo o composto mineral com uma precisão que fez Aldrich observar, apesar de si mesmo. Ela o moeu até um pó fino usando o almofariz e pilão, e o misturou com uma base do fluido claro que ela vinha coletando das feridas de Azrael por semanas, e aqueceu a mistura em fogo baixo até engrossar em uma pasta iridescente pálida. Sua memória fotográfica guiou cada passo, lembrando-se de proporções da pesquisa geológica, temperaturas dos textos médicos, técnicas de ligação das próprias demonstrações do curandeiro que ela havia memorizado sem que ele soubesse. Aldrich ficou em seu canto habitual, braços cruzados. Ele estava mais quieto desde o anúncio de Maria. Não solidário, nunca isso, mas mais quieto, como se uma parte relutante dele quisesse ver o que aconteceria. Se isso falhar, disse ele no 2º dia de preparação. E falhará. O composto pode acelerar o ciclo, seu corpo pode se despedaçar mais rápido do que se cura. Eu sei, disse Maria sem levantar os olhos. Você está disposta a arriscar a vida do rei em uma teoria construída por alguém, sem treinamento médico, sem educação formal, sem Aldrich. A voz de Dan veio da porta, quieta, mas absoluta. Chega. O curandeiro apertou os lábios e não disse mais nada. Na noite do 3º dia, a cura estava pronta. Maria levou o pequeno pote de barro para a cabeceira de Azrael, onde Dan já estava sentado, as mãos entrelaçadas entre os joelhos, o rosto tenso com o tipo de esperança que dói mais do que o desespero. Azrael estava apoiado em seus travesseiros, observando Maria com aqueles olhos escuros e inteligentes que haviam visto 20 anos de curandeiros
se aproximarem de sua cama com promessas e partirem com desculpas. Você não precisa explicar o que faz, disse Azrael. Eu confio em você. As palavras quase a desarmaram. 3 palavras simples de um rei que não tinha razão para confiar em ninguém, que havia sido cutucado, sondado, examinado e falhado por todos os especialistas que seu reino podia produzir. Ele confiava nela, não por causa de credenciais, títulos ou treinamento, porque ele a havia visto recusar-se a desistir. Maria sentou-se na beira de sua cama e mergulhou um pano limpo na pasta. Isso pode arder? Disse ela. Tudo arde, respondeu Azrael com o fantasma de um sorriso. Tive 20 anos de ardência. Faça o seu pior. Ela aplicou a pasta diretamente na fissura mais recente em seu antebraço, uma longa fenda lacrimejante que se abrira há apenas 1 hora. O efeito foi quase imediato. Azrael sibilou entre os dentes, a mandíbula cerrada, os músculos do braço ficando rígidos. A pasta penetrou na ferida, o brilho iridescente desaparecendo em sua carne. E por um momento horrível, a fissura se alargou, a pele se abrindo ainda mais, o fluido escorrendo mais rápido do que Maria jamais vira. Dan se levantou de um salto. Maria, espere, disse ela, a voz firme, embora seu coração estivesse batendo tão forte que ela podia senti-lo nas têmporas. Espere. E então aconteceu. As bordas da fissura tremeram. Não a lenta e dolorosa cicatrização que ela observara por 2 meses. A pele, a contragosto, se juntando apenas para se abrir em outro lugar. Isso era diferente. A pele selou-se suavemente, limpa, como um zíper fechando. O inchaço ao redor da ferida diminuiu. A vermelhidão irritada desbotou para a rosa, depois para o marrom quente da pele saudável e permaneceu fechada. O silêncio encheu a câmara. Maria, Dan, até Aldrich, todos eles olhando para a mancha de pele perfeita e imaculada no antebraço do rei. Azrael levantou o braço lentamente, virando-o à luz da vela, olhando para a carne que não estava inteira há 2 décadas. Pelos deuses! Aldrich suspirou. Ele deu um passo à frente, o instinto profissional superando seu orgulho, e pegou o braço do rei em suas mãos, pressionando suavemente ao longo da pele curada. Seus dedos tremiam. Não há inflamação, nem fluido. O tecido está totalmente regenerado. Ele olhou para Maria, e pela primeira vez não havia desprezo em sua expressão, apenas choque. Como você sabia? Maria não respondeu. Ela estava olhando para Dan, que havia voltado a se sentar em sua cadeira e estava cobrindo a boca com as 2 mãos, os ombros tremendo, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Ele não estava olhando para o braço curado de seu irmão. Ele estava olhando para Maria como se ela tivesse alcançado o céu e puxado o sol para baixo. O tratamento completo levou 2 semanas. Maria aplicou a pasta em cada fissura à medida que aparecia, e cada vez o resultado era o mesmo. A ferida selava, o inchaço recuava, a pele curava limpa e inteira. Após a primeira semana, as novas fissuras pararam de se formar completamente. O corpo de Azrael, livre do ciclo interminável de danos e reparos, começou a se recuperar com a vitalidade feroz de um alfa que lutava há 20 anos e finalmente tinha permissão para vencer. A cor voltou ao seu rosto. O inchaço que distorcia seus traços recuou, revelando a estrutura óssea afiada e orgulhosa por baixo. Ele se sentou sozinho. Ele se levantou. Ele caminhou até a janela pela primeira vez em anos e ficou sob a luz do sol com os olhos fechados e as mãos abertas ao lado do corpo. E Maria teve que desviar o olhar, porque a expressão em seu rosto era muito privada, muito sagrada, para que qualquer outra pessoa testemunhasse. Aldrich, para seu crédito, nunca reivindicou nenhuma parte da cura.
Quando os médicos da corte se reuniram para examinar a recuperação do rei e exigiram saber como ela havia sido alcançada, o velho curandeiro ficou ao lado de Maria e disse que ela viu o que nenhum de nós poderia ver. O fluido não era resíduo, era a tentativa do corpo de uma cura. Ela simplesmente completou o que o próprio sistema do rei vinha tentando fazer por 20 anos. Ele fez uma pausa e acrescentou rigidamente: eu estava errado sobre ela. Foi o mais próximo de um pedido de desculpas que Maria jamais receberia dele. E ela o aceitou com um aceno. Um mês após a primeira aplicação, Azrael estava diante de sua corte em plena saúde. Ele estava magnífico, sem a doença distorcendo seu corpo. O rei Alfa era alto e de ombros largos, seus cabelos escuros com fios prateados nas têmporas, seu rosto carregando as linhas do sofrimento, mas também a luz inconfundível de um homem que teve sua vida devolvida. A corte explodiu. Nobres que sussurravam sobre sucessão e declínio agora aplaudiam e choravam. Servos que haviam sorteado para evitar seu quarto agora lutavam pela honra de atendê-lo. Azrael levantou a mão para silêncio. Quando ele veio, ele falou com uma voz que não mais roucava ou se esforçava, mas ressoava pelo grande salão com todo o poder de um rei alfa restaurado. Por 20 anos, este reino suportou ao meu lado. Vocês serviram a um rei que mal conseguia sentar-se em sua própria cama, que não podia andar entre vocês, que não podia liderar como vocês mereciam. Sua lealdade durante esses anos é uma dívida que nunca poderei pagar. Ele fez uma pausa e seu olhar encontrou Dan na multidão. Mas o homem que manteve este reino unido durante minha doença não fui eu. Foi meu irmão. Dan balançou a cabeça, mas Azrael continuou. Tentei muitas vezes dar a coroa a Dan. Ele recusou todas as vezes por lealdade, por teimosia, por amor. Mas eu não estou mais morrendo. E eu não sou mais o rei que este reino precisa. Azrael removeu a pesada coroa de prata de sua cabeça e a segurou diante dele. Estou me aposentando. O trono passa para meu irmão, o príncipe Dan, que o conquistou 1000 vezes. O salão explodiu novamente. Dan ficou congelado, o rosto pálido, a boca aberta, olhando para seu irmão com uma expressão que continha todas as emoções que uma pessoa poderia sentir de uma vez. Azrael caminhou até ele, colocou a coroa em suas mãos e o abraçou com um abraço que fez toda a corte ficar em silêncio. Pegue, murmurou Azrael. Pensou. Você carregou o peso disso por 20 anos. Agora carregue o título. As mãos de Dan fecharam-se em torno da coroa. Ele olhou para seu irmão, depois para Maria, que estava ao lado, observando com lágrimas que ela não se preocupou em esconder. E lentamente, ele assentiu. A celebração durou 3 dias. Mas na primeira noite, enquanto a corte bebia, dançava e se maravilhava com a recuperação de seu rei, Dan encontrou Maria no jardim. O mesmo jardim onde eles haviam caminhado nas noites tranquilas durante a doença de seu irmão, ombros próximos, mas nunca se tocando. A lua pairava baixa e pesada sobre as muralhas do palácio, lançando luz prateada sobre os canteiros de rosas. Maria, disse Dan. E a maneira como ele disse seu nome a fez parar de andar. Era a voz de um homem que estava segurando algo por muito tempo e não conseguia mais segurar. Ela se virou para encará-lo. Ele estava sob a luz da lua, com a coroa que ainda não usava, segurando-a ao lado como um pensamento tardio, porque a coisa que ele mais valorizava neste momento não era um reino, era ela. Eu te amo, disse Dan. Eu te amo desde a noite em que você me disse que encontrou a cura, e suas mãos tremiam, e seus olhos estavam em chamas. Eu te amo desde que você se recusou a sair do quarto do meu irmão. Eu te amo desde que você ficou naquele corredor e me disse que o que eu fiz estava errado, mas era real. O coração de Maria estava batendo forte. Ela queria dar um passo à frente para diminuir a distância para dizer a ele que ela também o amava,
que ela sabia disso há semanas, talvez mais, talvez desde a primeira vez que ele olhou para ela e viu uma pessoa em vez de uma ferramenta. Mas ela não podia. Ainda não. Me dê tempo, disse ela suavemente. Preciso colocar as coisas em ordem primeiro. A expressão de Dan mudou. Um lampejo de mágoa rapidamente substituído por compreensão. Ele assentiu. Esperarei o tempo que você precisar. Maria deixou a corte da coroa cinza na manhã seguinte. A viagem de volta para Greymore levou 3 dias, e ela os passou em silêncio, não nutrindo amargura. Desta vez, mas reunindo forças. Ela sabia o que a esperava, e estava pronta. Brutus a encontrou nos portões do Matilha. Sua expressão quando a viu se aproximar, sozinha e sem se curvar, passou por surpresa, alívio e, em seguida, quando ele leu seu rosto, algo próximo à fúria. Você o salvou, disse Brutus, a voz sem emoção. Eu te disse para não ajudar o rei. Eu te disse para deixá-lo morrer, e você o salvou. Sim, disse Maria. Eu o fiz. Você tem ideia do que nos custou? Brutus se aproximou. Sua presença alfa pressionando contra ela, tentando fazê-la se submeter como sempre fizera. Metade de um reino, Maria. Teríamos metade de um reino se você tivesse feito o que eu pedi. Você não pediu, disse Maria, e sua voz ecoou pelo pátio onde os membros da matilha haviam começado a se reunir, atraídos pela tensão. Você ameaçou. Você ameaçou colocar minha mãe idosa em um sótão frio se eu não fosse. Você quebrou nosso vínculo de companheiros e me enviou para assistir um homem morrer para que você pudesse lucrar com sua morte. O pátio ficou em silêncio. Maria podia sentir os olhos da matilha sobre ela. Podia ver o choque se espalhando de rosto em rosto à medida que suas palavras caíam. A expressão de Brutus escureceu. Não foi assim que aconteceu, rosnou ele. Você me disse para não ajudar o rei, continuou Maria, sua voz clara e firme. Você me disse para encontrar uma maneira de acelerar sua morte. Você enviou sua companheira para o leito de um homem moribundo com instruções para apressar seu fim. Não porque você se importasse comigo ou com o rei, mas porque você queria riqueza. Ela se virou para encarar a matilha reunida, as pessoas que acreditaram que ela havia se voluntariado, que admiraram seu sacrifício, que não tinham ideia da verdade do que seu alfa havia feito. Ele manteve a segurança da minha mãe sob minha cabeça, disse Maria. Disse-me que a mudaria para o sótão. Uma velha com articulações rígidas e ninguém mais para cuidar dela. Se eu não concordasse, eu não me voluntariaria. Fui coagida. O murmúrio que varreu a multidão foi como o vento antes de uma tempestade. Maria viu sua mãe na beira da multidão, apertando um xale em volta de seus ombros magros, seu rosto enrugado desmoronando ao entender o que sua filha havia suportado em silêncio. Isso é verdade? Exigiu um dos anciãos do conselho, dando um passo à frente. Brutus abriu a boca para negar, mas o ancião não estava olhando para ele. Ela estava olhando para Maria. Cada palavra! Disse Maria. O ancião se virou para Brutus, e não havia incerteza em sua expressão. Você ameaçou a mãe de um membro da matilha. Você coagiu sua companheira a um arranjo perigoso para ganho pessoal. Você quebrou um vínculo de companheira sob falsos pretextos e a instruiu a facilitar a morte de um rei. Ela olhou para os outros membros do conselho que haviam se reunido. E um por um eles assentiram. Esta não é a conduta de um alfa. Você não pode fazer isso. Brutus rosnou, sua compostura finalmente se quebrando. Eu sou seu alfa. Eu liderei esta matilha por... Você liderou esta matilha com a mente de Maria. Interrompeu o ancião. Cada crise que ela resolveu, cada problema que ela navegou, você levou o crédito por seu trabalho e chamou isso de liderança. Nós vemos isso agora. Ela se endireitou. Por decisão unânime do conselho,
Você é removido como alfa da matilha Greymore, com efeito imediato. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Brutus encarou o ancião, depois a matilha, depois Maria. Ela observou a realização se instalar nele, observou seu rosto passar por raiva, descrença e, finalmente, algo que ela nunca tinha visto dele antes: medo. O medo de um homem que construiu toda a sua identidade na genialidade de outra pessoa e agora estava sozinho com nada. Maria não sentiu satisfação, nem triunfo, apenas uma finalidade limpa e silenciosa. Como fechar um livro que ela havia terminado de ler. Sua mãe a alcançou primeiro, envolvendo-a com braços magros com uma força que desmentia sua idade. "Minha garota", sussurrou Helene, chorando em seu ombro. "Minha garota corajosa e brilhante." A matilha se reuniu em torno dela então, não com pena, mas com algo mais feroz. Respeito, gratidão, reconhecimento do que ela sempre foi para eles e do que ela havia suportado em silêncio. Eles a agradeceram. Eles se desculparam. Eles prometeram que sua mãe nunca mais passaria por necessidade. Maria ficou 3 dias. Ela garantiu que sua mãe estivesse instalada em novas acomodações confortáveis com 2 jovens designadas para ajudá-la. Ela bufou, sentou-se com o conselho e respondeu às suas perguntas sobre o que havia acontecido na corte da coroa cinzenta. Ela se despediu das pessoas a quem serviu a vida toda. As pessoas que finalmente a viram claramente. E então ela partiu. A viagem de volta para a corte da coroa cinzenta pareceu diferente de todas as jornadas que ela havia feito antes. A primeira vez que ela viajou em amargura e raiva. A segunda, em determinação silenciosa. Desta vez, Maria cavalgou sem nada a pesando. Nenhum vínculo de companheira puxando seu peito. Nenhuma ameaça pairando sobre a cabeça de sua mãe. Nenhuma manipulação sussurrando em seu ouvido. Apenas estrada aberta e céu aberto e o batimento constante de seu próprio coração a guiando para a frente. Ela chegou ao pôr do sol. As muralhas do palácio brilhavam em âmbar na luz que se desvanecia, e os guardas no portão a reconheceram imediatamente, curvando-se enquanto ela passava. Quando ela desmontou no pátio, Dan já estava lá. Ele estava no topo das escadas do palácio, ainda sem usar a coroa. Seu cabelo estava ligeiramente despenteado, como se ele tivesse passado as mãos por ele, e sua expressão, quando a viu, foi a coisa mais desprotegida que ela já tinha testemunhado no rosto de outra pessoa. Esperança e terror, e alegria e contenção, todos lutando atrás de seus olhos. Maria subiu as escadas. Ela parou um degrau abaixo dele, perto o suficiente para ver o pulso rápido em sua garganta, para sentir o cheiro dele. Cedro e calor, para sentir a atração de algo que não era um vínculo de companheira, mas era tão poderoso. "Eu coloquei as coisas em ordem", disse ela. A respiração de Dan engatou. E Maria olhou para este homem que havia oferecido meio reino por amor ao seu irmão, que havia sentado ao lado dela em cada experimento fracassado sem perder a fé, que a admirava como se admira um nascer do sol com admiração e sem desejo de possuí-lo, que lhe disse que a amava e depois a deixou ir, porque ela precisava partir, e esperou sem saber se ela voltaria. "Sim", disse ela. Dan piscou. "Sim, sim, eu te amo. Sim, eu fico. Sim para tudo." O som que Dan fez não foi bem uma risada, e não foi bem um soluço. Ele estendeu a mão para ela, suas mãos cobrindo seu rosto com uma gentileza que fez seus olhos arderem. E Maria se ergueu nas pontas dos pés e o beijou. O beijo foi quente. Foi o que ela notou primeiro, o quão quente ele era, o quão vivo, o quão diferente das transações frias e toques calculados que ela conhecia antes. Seus lábios se moveram contra os dela suavemente, cuidadosamente, como se ela fosse algo precioso que ele recebeu permissão para segurar.
Então suas mãos encontraram a nuca dele, puxando-o para mais perto. E o beijo se aprofundou em algo que tinha gosto de um começo de história. Ela realmente queria viver dentro. Quando finalmente se separaram, o pátio abaixo deles havia se enchido de gente. Funcionários do palácio, guardas, pretendentes, todos observando. E na beira da multidão, encostado em uma coluna com os braços cruzados e o sorriso mais saudável que Maria já tinha visto em seu rosto, estava Azrael. Ele encontrou o olhar de Maria e assentiu uma vez. Um pequeno gesto de um rei que havia perdido tudo para sua doença e recuperado através da teimosia de uma mulher que se recusou a parar de procurar respostas. Maria sorriu de volta. Então ela se virou para Dan, entrelaçou seus dedos nos dele e caminhou com ele pelas portas do palácio. Ela veio aqui como um sacrifício. Ela estava ficando como uma rainha. Obrigado por assistirem até o final deste vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. Estamos a caminho de alcançar nosso primeiro marco, 1000 inscritos. Se as histórias que conto tocaram vocês de alguma forma, por favor me apoiem clicando no botão inscrever-se, subscribe. Cada inscrição é uma grande motivação para que eu continue escrevendo e trazendo mais histórias valiosas para vocês. Até o próximo vídeo. O próximo.